Hoje na Rádio Nova Antena, na bancada desportiva, estamos a falar de um tema pela primeira vez. Não é bem um desporto, é mais um hobby, uma forma de lazer, de passar o tempo que trazemos aqui. E trazemos a Associação Ornitológica Montemorense, com 12 anos de existência, tem a sua sede ali junto à biblioteca. Já vamos falar também sobre esta sede junto à Biblioteca Municipal de Montemor. Connosco estão o Nuno Freixa, que é atualmente o presidente da direção da associação, é também um dos sócios fundadores, e um velho conhecido da bancada, o Pedro Pereira, que também integra os órgãos sociais da associação. Nuno Freixa, estamos a falar de pássaros, de uma atividade que está integrada naquilo que é os vossos hobbies, os vossos passatempos. Explica-me um pouco, afinal, o que é a ornitologia e como é que surgiu esta Associação Ornitológica Montemorense. Boa tarde, Paulo. A ornitologia só é a criação de aves que temos em cativeiro, especialmente as aves de cativeiro, é que vão fazer com que o espaço exterior onde elas viviam, nós conseguimos captar, não é? E então o pessoal começou a criar essas aves, a anilhá-los, a certificá-los, porque as aves agora precisam de uns sheets, de uns papéis especiais que há para quem quer ser um criador tipo XPTO, como se diz, uma pessoa que tem noutros meios, para concursos, exposições, e então isso surgiu tudo numa criação em cativeiro, para depois demonstrar e poder levar as exposições e outras coisas mais. Nós neste momento temos umas pessoas que já estão num patamar superior em relação a outros sócios, já andam em exposições, em mundiais, já temos uma série de pessoas um bocado avançadas. Ou seja, são criadores já com palmarés que é reconhecido, inclusivamente a nível nacional e internacional. Nuno, como é que surgiu, no caso do Nuno, esta paixão, esta vontade de passar tempo com a passarada, criar a passarada? Não era um hobby que eu tinha, mas foi um hobby de uma conversa de café, onde foi criada a associação, no Café do Telheiro, no João Serrano, que foi um dos impulsionadores desta associação. Ele, o Aguamel, o Alvito, o Fernando, o Laranjo, nós criámos em conversa, temos que arranjar uma associação em Montemor. Eles gostavam muito de pássaros, toda a vida tiveram pássaros, então começaram a meter o bichinho, vamos tentar ver o que é preciso fazer, procurar algumas coisas na internet, ver o que é preciso fazer. Então surgiu numa conversa de café 6 amigos que criaram a associação. A verdade, os sócios fundadores desta associação foram o Fernando Casabranca, o António Laranjo, o João Serrano, o José Manuel Alvito, o Custódio Aguamel e o Nuno Freixa, que hoje está aqui connosco. E esses primeiros tempos da associação começaram com 6, nessa conversa de café, e depois como é que outros foram juntando também a este vosso interesse? Começando do princípio, nós os 6 fizemos uma doação à futura associação de 90 euros para podermos ter algum dinheiro para nos registrar no cartório e fazer o número de contribuinte, fazer tudo nos legais, como se dizia. E depois, quando foi para registrar na federação, nós somos federados, nós precisávamos de 51 sócios. E como é que começámos? Convidámos pessoas que tinham pássaros, pusemos a nossa família, filhos, mulheres, ver se conseguimos atingir o objetivo de 51. Demorou-nos ainda algum tempinho a tentar arranjar essas pessoas todas. Quando chegámos a esse objetivo, mandámos os papéis das pessoas para lá e fomos federados a partir daí. Depois foi uma divulgação, passa a boca, uns aos outros, então conseguimos arranjar alguns sócios. Neste momento temos 128. Não todos pagantes, não é? Mas para aí um terço talvez seja pagante, mas temos 128 sócios. É uma realidade de todas as associações, felizmente ou infelizmente, é mais infelizmente. As conversas que vocês têm, como é que vão partilhando também a informação? Como é que se cria um pássaro? As manhas que certamente têm de se ter para criar estes pássaros, muitos deles alguns exóticos. Como é que é também ir pesquisando, ir procurando informação para ser um bom criador? Paulo, isto é como muitos hobbies, este hobby tem muitos segredos e muita gente não divulga os segredos de certas coisas. Porque é assim, no mercado existem 1001 produtos. Nós usamos muito produto também para os pombos, só que tem doses mais reduzidas. Mesmo para adultos, nós damos medicamentos aos pássaros dos adultos. Aqueles xaropes, aquelas coisas também se dá. E há muitos segredos que as pessoas não divulgam. Aquela coisinha onde o pássaro sai melhor, o que é que ele tem com aquelas penas mais coisas. Há sempre aquele segredo que as pessoas não gostam de divulgar. E há pessoas que não dizem mesmo nada. Eu tento às vezes fazer uma pergunta ali, quando tenho uma dúvida, um ou outro, lá vão dando umas dicasinhas. Pronto, às vezes há que surgem aquelas doenças, que os pássaros são muito dados a doenças, ou uma corrente de ar,
ou uma pena encravada na altura da muda das penas, e então a gente faz umas perguntas e coisas, mas eles são difíceis. Esses está o senhor lá dos campeões, que a gente faz fazer umas perguntas e eles não estão às vezes não estão muito abertos, virados para essas situações. O segredo da alma do negócio está visto aqui em relação à criação. Outra pessoa que temos aqui é o Pedro Pereira, que a gente conhece do futsal e do futebol. Para mim surpreendeu-me um dia que fui à casa do Pedro Pereira, por um interesse comum que nós temos também, que são os cães, e fiquei espantadíssimo quando o homem já tinha lá um local específico no quintal onde faz a sua criação. Como é que descobriste, dentro dos teus interesses, dentro dos teus hobbies, esta vertente de passar o tempo? Olha, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta. As instalações estão diferentes. Pois é, assim, eu deixei os passarões do futsal e dediquei-me a estes passarinhos mais pequeninos como uma forma de... que surgiu, por acaso. Tenho um vizinho na minha rua que já faz disto quase a vida dele há muitos anos, e um casalinho de pássaros aqui, um casalinho de pássaros ali. Eu interessei-me e acabei por encontrar este escape para fugir também um bocadinho à atividade que tinha deixado do futsal. Gosto bastante, interessei-me rapidamente. Ao contrário do que se calhar o Nuno faz, porque o Nuno também é mais entendido disto do que eu, ainda estou muito verdinho, ainda estou a aprender muita coisa. A mim têm-me ensinado muita coisa, eu tenho perguntado, porque como quem não sabe tem que perguntar, e eles sabem que eu estou a começar, têm-me ensinado muita coisa, e pronto, é assim, realmente ninguém tem ideia daquilo que é ser um criador de pássaros, e quem gosta de fazer à séria tem muito trabalhinho para fazer. Eu dou-vos um exemplo, eu chego a perder, por exemplo, o sábado das 9 da manhã às 2, 3 da tarde, só para tratar de tudo quanto é, desde limpezas a tratamentos, a tudo. É muita coisa, é mesmo para quem gosta. E fiquei surpreendido porque há muita gente em Montemor que tem aves e que se dedica a esta atividade. Eu não sabia, não tinha noção, fui percebendo aos poucos. Há muita gente que se dedica a isto. Muita gente em Montemor então que tem essa paixão. Pedro, como tu disseste, estás ainda verdinho, estás ainda a descobrir esta atividade. Falaste aí que num sábado às vezes perdes assim muitas horas a cuidar daquilo. Descreve-me um pouco como é que é um sábado de um criador que tenta realmente fazer uma coisa dentro daquilo que deve ser feito, de cuidar bem das suas criações. Ora, isto, pronto, não é só um dia. Nós temos que cuidar dos pássaros todos os dias. As aves são animais que gostam muito das coisas limpinhas, e a comida não pode ter as cascas, e isto tudo tem que ser visto todos os dias. No entanto, o trabalho não nos permite ter o tempo necessário para isso. Logo, um sábado é quando, desde cedo, é limpar tabuleiros, é mudar comidas, é passar comidas na máquina, é mudar bebedores de água, depois temos de desinfetar as coisas, os pássaros necessitam de medicamentos, quando, pronto, nós temos de tomar atenção, e quando está na altura das criações, eles inclusivamente levam alguns aquecimentos para criarem melhor e mais. Portanto, isto é assim, é uma coisa que o tempo passa tão depressa. Eu acho que eu chego ali de manhã, às vezes até com a ajuda da minha filhota, que já me vai ajudando. Enfio-me ali na minha casinha de manhã, e quando vou a ver são horas de almoço, ainda não terminei, ainda tenho que ir depois do almoço acabar umas coisinhas para depois poder então sair. Mas, por exemplo, eu posso dizer que se entro no meu serviço por volta das 8h30, às 7h30 já estou a tratar dos passarinhos para depois poder ir trabalhar descansado. Quem corre por gosto não cansa, é caso para dizer. Nuno, que se calhar ainda leva mais a sério aqui esta atividade, que já tem mais anos, mais experiência. A escolha dos pássaros a criar é feita tendo em conta algumas limitações em termos de climatéricos de Montemor, em termos das condições que se tem em casa. Como é que se escolhe as criações que se deve fazer? Tudo vai depender do que nós queremos criar, não é? Eu neste momento estou a criar canários, não é uns canários para concursos, os canários. E depois, neste momento, estou a criar só com aquilo que criei ano passado, os filhos e alguns pais que guardei, é só com esses que estou. Não comprei nada fora. Este ano foi um ano de novo investimento. Foi tudo prata da casa. E a seleção? A seleção é perder ali umas horas sentados, ouvi-los cantar, ir-os marcando, quem é a macho que leva uma andelhinha, quem é a fêmea outra, ir superando e vendo, porque aquilo tem uma técnica para ver o macho e a fêmea, nós também nos enganamos. Há quem diga que é o perito que acerta, não acredito que exista. Há enganos todos os criadores, às vezes dá para confundir um macho com uma fêmea, depois quando levaram um aquecimentozinho para começar as posturas, a gente vai ver, olha, era um macho, agora põe ovos, olha uma fêmea que canta, e a gente também tem esses enganos. Neste momento eu estou a entrar numa fase mais complicada, porque era só o que o Pedro falou da limpeza, é a altura que eu menos gosto, que é a altura que os pássaros começam a fazer os ninhos e mandam pelos para cima, depois fazem os jets lá em cima, e aquilo anda ali uma fase de limpar tabuleiros, é dito sábado, que a gente passa ali, nem
emendar para as horas. Às vezes a gente havia de ir, mas não falta fazer isto, vai-se fazer aquilo que a gente vai ver, almoça e depois ainda falta um bocadinho da tarde. Eu tenho também um espaço só próprio para aquilo, sou eu que lá, também a mulher não gosta de penas, o meu filho também não liga muito, então é um espaço só meu, com um sofazinho para eu relaxar, estar a ouvir, depois o RNA, os relatos da bola, quando é ao domingo, estou ali a tratar dos pássaros. Os meus pássaros têm sempre música e é a RNA que está sempre a tocar. Mas eles já sabem também os programas, já sabem aquilo tudo. É uma forma, não, aquilo é assim, tive sempre, por experiência que fui tendo, é sempre barulho. Barulho, se for um aspirador a fazer barulho, se for um barbequim, para que nós podemos mexer na altura das criações e eles não saltem no ninho e voltem com a nossa presença sempre lá, estejam sempre em cima dos ovos, dos filhos, e o barulho, se for um silêncio, depois há um barulho estranho, eles podem sair e já não voltar. E ao não voltar, aquela criação vai-se embora. Estou a ver que são pássaros com bom gosto e um criador com bom gosto, a pô-los a ouvir os relatos e a ouvir a Rádio Nova Antena, e também reparei que é um momento da sua vida em que se abstrai do exterior, o tal sofá onde se senta e a escutar os pássaros. Isso também traz-lhe um certo gozo para os seus tempos livres. Dá-me gozo. E esta fase agora já começaram a pôr ovos, já me dá um outro gozo agora a partir deste momento. E não é um escape mesmo. Pronto, hoje o dia-a-dia é um bocado estressante e aquilo nós fazemos, passa-nos o tempo ali. Fim de semana para mim, neste momento, está a passar a correr. Devia precisar de mais 2 dias, porque às vezes não me dá para fazer tudo. A nível lá daquele espaçozinho que nós temos das aves, dos voadores, aquelas limpezas, despejar o lixo, chega a um ponto que a gente tem um ritmo, consegue o fazer, mas outras alturas é um bocado complicado. Passar tantas horas a ouvir os pássaros, a tentar conhecê-los, a tentar decifrar se é macho, se é fêmea, esse momento de os conhecer também o faz gostar algum pássaro em especial, que se cria esse carinho especial por algum pássaro? Eu por acaso não tenho, mas conheço pessoas que têm tipo o bisavô que o mantém dentro do seu canaril, porque foi um pássaro que os marcou sempre e nunca o vão vender, nunca o vão ir a morrer dentro do canaril, é tipo a mascote. Há pessoas que criam afetos a esses pássaros. Eu neste momento não tenho. Eu tive um espaço em que não queria e depois vendi tudo. 2, 3 anos para cá voltei a criar novamente. Por acaso tenho um dessa altura, mas não o considero uma mascote, não é um pássaro que me disse muita coisa, mas eu conheço pessoas que têm mascotes mesmo. E Pedro, tens assim algum pássaro especial? Eu já vi, era um pássaro qualquer que tu punhas ao ombro e passeavas com ele. Fala-me desse pássaro, por exemplo. Sim, é um rosicol que tenho, foi criado à mão e está muito mansinho, e está inclusivamente dentro de casa, num poleirozinho dele. Pronto, esse realmente tem tratamento VIP, mas eu estou um pouco a descobrir, ainda bem que é assim, e para já, ao contrário do Nuno, o canário, tenho várias espécies, porque estou a tentar descobrir quais são as espécies que gosto mais de criar. O canário não gostei muito, não sei se é porque realmente é o pássaro que mais trabalho dá, que é necessário mais atenção, na minha opinião, e como eu ainda não estou muito entendido, não foi um pássaro que tenha gostado de criar, apesar de ter ainda 2 casais e já lá ter até uns passarinhos já criados este ano. Mas pronto, e é engraçado vê-los nascer. É um pássaro que é criado com um ninho aberto e que nós conseguimos acompanhar facilmente toda a evolução. É engraçado realmente esse aspecto, mas pronto, tenho mais exóticos, tenho desde periquitos a caturras, a rosicóis, a diamantes gold, que é uma coisa que o que eu prefiro mesmo, mandarins. Pronto, ainda estou também a achar o espaço, mas sou mais dedicado aos exóticos. Cria-se alguma ligação com os pássaros? Ou de facto é muito diferente, por exemplo, criar um pássaro do que ter um cão em casa ou um gato? Sim, é diferente, é claramente diferente, até porque esse tipo de animais dá-nos um tipo de retorno em termos de carinho que as aves não dão, não é? Mas cria-se ali, para mim que comecei agora, os primeiros são marcantes. Por exemplo, nós chegamos à altura da Feira da Luz ou da exposição que temos e aqueles casais ficam lá e não vão porque correm o risco de ser vendidos e depois nós temos um bocadinho de pena. Isso sim acontece, pronto, tudo bem, às vezes aquele passarinho que nós gostamos, no outro dia começamos a ver que está doente e andamos preocupados. Pronto, mas depois começam a ser muitos e a atenção divide-se. Não é igual a ter um cão ou um gato, mas estabelece alguma relação com aqueles, principalmente com os primeiros que nós referenciamos e começam a ter filhos e depois já vão ter netos e nós começamos a ficar com um bom casal. Já uma vez te aconteceu, depois dos pássaros fazerem a muda, tu olhas para aquilo, aquilo é o pássaro mais bonito que eu aqui tenho. E ao fim dos dias,
morre. Já me aconteceu algo nos anos de criação, aqueles pássaros que a gente está a olhar, e pá, aquele é lindo, pá, aquele junto com o outro pássaro vai dar os pássaros, coisas. Então não é que o pássaro não aguenta até a criação. Não, já me aconteceu 2 anos assim. Dá a ideia que ele deu um mau olhado e o gajo não aguentou ali a situação. Já me aconteceu isso. Já lhe aconteceu realmente ter pena de vender algum pássaro? Já. Tinha muitos parecidos, porque aquilo depois podem ser muitos com popa, sem popa, claros, escuros, e às vezes é aquele lote. Eu tive de desfazer de alguns, mas tive com alguma pena de os desfazer. E já agora acontece muito, quando nós temos um pássaro que nos orgulhamos muito e gostamos de colocar nessas situações em mostra, colocamos geralmente um preço bastante elevado para que ele não seja vendido. E em muitos casos, e tenho vários colegas com quem já falei, geralmente são sempre os primeiros a ser vendidos. Por mais caros que estejam, as pessoas, se nós gostamos, as pessoas também gostam. E aqueles que nós não queríamos vender são sempre os primeiros a ser vendidos. Nós queremos vender por um preço elevado nele. Depois saem à mesma. Se nós gostamos, é como o Pedro diz, as pessoas também gostam e eles vão-se embora. Fazendo agora a ponte, aproveitando a abordagem do Pedro sobre a Feira da Luz, a Associação Ornitológica não está fechada dentro de 4 paredes, tem várias iniciativas, algumas delas inclusivamente já ganharam várias edições, por exemplo a Mostra de Aves que decorreu já no pavilhão de exposições, este ano teve lugar na Feira do Mel no Cortiço, há também a mostra que tem durante a Feira da Luz. Nuno, fale-me um pouco das vossas iniciativas, daquilo que essas iniciativas têm em termos de retorno, aquilo que é o feedback que chega das pessoas, aquilo que também os sócios vão dizendo dessas iniciativas e como é que também é o concretizar dessas iniciativas. Quando fundámos, uma das primeiras palavras que dissemos enquanto fundadores, nós temos que ir para a Feira da Luz. Objetivo número 1, irmos para a Feira da Luz. Depois criámos a associação, temos que criar uma exposição, uma mostra, uma venda, aquilo que nós quiséssemos chamar, mas temos que estar na Feira da Luz. Aí é o nosso grande montra, é a Feira da Luz. Eu acho, e achei sempre, nós já saltámos muitos espaços na Feira da Luz. Já andamos em módulos de 3x3, agora estamos num pavilhão de 10x10, estivemos ao sol, este ano vamos para o melhor espaço que a feira tem. Ficámos colocados e foi um dos melhores anos que tivemos, a nível de conforto, pessoas de visitar. Acho que foi dos pavilhões, e não quero estar a querer, mais visitados durante a Feira da Luz. Ele geralmente é quase sempre o mais visitado, porque toda a gente lá entra, e entra todos os dias. É que muitas das pessoas, se vão à feira todos os dias têm que passar pelo pavilhão. Nós estamos lá, vemos mais ou menos as pessoas que entram. Portanto, é um ponto alto na vossa vida, a mostra que tem da Feira da Luz e que tem realmente esse interesse muito grande por parte das pessoas. E a Mostra de Aves, que foi agora a 4ª edição este ano, é também uma montra também importante. A mostra é assim, a mostra foi feita durante 2 anos, depois houve um interregno, agora voltou a ser feito novamente. Nós ainda não achamos o espaço nem o local, ou talvez a data que aquilo pudesse ser mais visitado. Nós estamos com um projeto para o ano, vou já dizer, estamos à espera de uma resposta, de haver o Onda Show cá em baixo, no Alentejo. É quase sempre no norte, mas através de um sócio que nós temos ali em Évora, ele está a tentar que seja feito cá em baixo. Acho que as instalações são excelentes, que dá muito para isso. Agora estamos a ver se conseguimos trazer a logística cá para baixo. O Onda Show é uma exposição de canários. Esse é só canários. É o canário alecrim português. É uma espécie que foi criada cá em Portugal através de uns anos de estudo, de junção de umas aves de uma cor com outra cor, com um porte, com popa, sem popa. E então foi criado essa raça portuguesa. É uma raça mesmo portuguesa. Pegando ainda na mostra da Feira da Luz, que obviamente reparei que tem extrema importância para vocês, como é que se consegue organizar? Porque a Feira da Luz às vezes tem um tempo de tal forma inconstante que pode estar muito calor. Este ano foi um dos anos mais quentes de sempre. Como é que se consegue equilibrar ali as coisas para que os pássaros estejam de forma confortável, para que as pessoas os visitem, que ele deve dar também um certo trabalho? Este ano eu chegava ali 10 da manhã, quando chegava ao ar-condicionado marcava 40 graus. Depois nós ligávamos, que criava ali um ambientezinho, mas nunca passava dos 30 a 32. E porque não houve mortes assim, uma morte ou 2, mas até se leva. Há uns anos tivemos uma dúzia ou mais de pássaros que morreram com o calor. Em relação à logística, é assim, nós geralmente começamos a pensar com o tempo, mas como todo o português é próximo da feira, é que nós nos juntamos e um dia ou 2 é que as pessoas ainda nos estão a dizer eu queria uma gaiola, vejam lá se há gaiolas. E então nós temos tentado mudar um bocadinho o pensar do sócio para que nos possa ajudar também na montagem da feira, a nível
nível de mão de obra, a nível de nos dizer a tempo quantas gaiolas são precisas, para nós montarmos ali, pronto, que levam os cavaletes, montagem as gaiolas. O Paulo, por acaso, já passaste por lá, já viste mais ou menos como aquilo funciona, e aquilo dá algum trabalho. Só que, por vezes, nós estamos a contar nas nossas 320 gaiolas que já estão distribuídas pelo sócio. Depois aparece um sócio a querer, veja lá se me arranjo, e depois nós já não conseguimos, porque já temos atribuído a outros, depois andamos a pedir, olha, empresta-me 5, posso tirar 5, lá conseguimos, às vezes tapar esses buracos das pessoas que não respondem a tempo nas datas que nós propomos. Isso para mim é das partes piores, é essa, porque a nível de montar aquilo já é tipo uma linha de montagem, são muitos anos a fazer o mesmo, aquilo vai um dia ou dois, e agora a feira também mudou um bocadinho, dá-nos mais tempo para montar, e então ter-nos ajudado nisso, porque antes era sempre na abertura da feira e nós andávamos a montar aqui a exposição, e há 2 anos para cá tem sido impecável nesse aspecto. E acredito que dê um certo gozo a um criador quando as pessoas vão passando de várias idades. Acredito que os mais pequenos e os mais velhos todos gostem de apreciar os pássaros. Deve dar um certo gozo a vocês quando uma pessoa se prende a olhar e a apreciar um pássaro que neste caso pode ser vosso. Isso dá um certo gozo. Para mim dá-me gozo ver as pessoas, os miudinhos dizer: oh mãe, olha aquilo ali, aquilo é bonito, depois eu quero aquilo, depois a mãe não quer comprar aquilo, quer comprar outro, e a gente está ali e vê as pessoas que gostam. É assim, a gente vê pessoas que entram ali várias vezes e gostam daquilo que estão a ver. Isso para mim dá-me um certo gozo. Para mim a feira dá-me gozo. É dura, muito dura, são muitos dias, mas dá-me um gozo. Eu gosto da feira, eu gosto. Já somos 2. Também acho que é muito dura, mas dá um gozo enorme, porque realmente é uma montra de Montemor de excelência e que muito nos orgulha ter aquele evento feito daquela forma em Montemor, com as associações também a tentarem mostrar aquilo que é o trabalho deles. Já falaram naquilo que é o vosso trabalho em criar as limpezas, o estar a ouvir, o estar a acompanhar o crescimento, o acasalamento, todas as etapas das aves, mas isto é uma atividade que também tem alguma especificidade e regulamentação, até se calhar algumas normas que têm de ser cumpridas, tem a federação. Há aqui realmente alguma legislação que têm de cumprir, que é difícil cumprir nesta matéria da criação? Eu há bocadinho falei que aves que precisavam de sítios. Isto é o ICN, acho que é o Instituto de Conservação da Natureza. E há certas aves com bicos curvos, como o Pedro queria alguns, não os que ele queria não precisam, mas há muitas espécies que para andarem no mercado têm que estar anilhadas, têm que ter um papel que se chama OCIT, que é dizer de quem é o pai, a mãe, de onde vem, essas coisas, e depois isso são registados lá e paga-se um X. Há uns que são considerados o 1, que é ave, paga um X, e outras que é o 2, que já são 6 aves, paga essa quantidade. Isso já ainda vai encarecer mais as aves neste momento. Explique-me lá a questão das anilhas. Há aí uma época em que têm de ser distribuídas as anilhas da Federação Ornitológica Portuguesa. O que é essa questão das anilhas? As anilhas, as pessoas estão registradas na FOP, que é na Federação Ornitológica Portuguesa. Aquela anilha é o BI, é o nosso BI, que é o nosso registro, o nosso número criador nacional e internacional, e é o BI da ave, porque vem registado o ano em que ela nasceu. Portanto, as anilhas, é uma época que começa agora, eu não estou a erro, que é junho, não é, Pedro? Junho, e prolonga-se até março. Acho que são 6 pedidos. O último é extraordinário. Então os sócios, quando querem, sócios pedem no primeiro, outros pedem no segundo, ou depois o sócio pede no primeiro, às vezes vai vendo, precisa de umas anilhas, pede no terceiro, e nós estamos a chegar neste momento o segundo pedido de anilhas. Aliás, desculpa Nuno, é uma das funções da associação, uma das grandes funções da associação é tornar mais fácil e acessível aos sócios esse pedido de anilhas. Nós temos realmente uma pessoa dedicada a isso, que é um dos fundadores, que é o João Serrano, que neste momento não está nos membros da direção, faz parte dos corpos sociais à mesma, mas não é da direção, mas é como se fosse, é um elo de ligação tremendo, que trata de todos esses pedidos de anilhas. Os sócios enviam um e-mail, preenchem um documento e pedem as anilhas, e realmente é engraçado, porque eu também recebi agora pela primeira vez as minhas anilhas, eu e o Fábio Direitinho, também jogador de futsal, que também é criador, recebemos agora as primeiras anilhas. O cartão da Federação é engraçado e sentimos-nos orgulhosos quando os nossos pássaros vão com aquela anilha, que é o bilhete de identidade, como o Nuno lhe chamou, com uma cor específica para cada ano, que vai mudando todos os anos, e vai lá com o nosso númerozinho de criador. Um dia mais tarde, e já tem acontecido a pessoas que já criam há muitos anos, vão
descobrir um pássaro numa terra qualquer onde está a haver uma amostra com a sua anilha. Isso é espetacular, é muito engraçado. Realmente acredito que seja quase um reencontro quando isso acontece. Temos também aqui uma vertente da criação que se trata das exposições que por vezes existem, dos concursos que existem, e nós em Montemor, felizmente já temos alguns. No início logo o Nuno falou que há aqueles criadores que já estão a um nível mais elevado, e nós em Montemor felizmente temos alguns desses criadores. Nuno, podia-me destacar alguns desses criadores para também de alguma forma transmitirmos às pessoas que temos aqui em Montemor também muita qualidade naquilo que é a criação de aves. Temos inclusivamente campeões mundiais em Montemor. Fala um pouco disso. Nós temos um colega nosso, sócio e antigo membro da direção anterior, que é o José Luís Rodrigues, que é de Évora, e ele este ano participou no Mundial e foi campeão do mundo. Porque aquilo, a gente dizer que foi campeão do mundo, porque é diferente do futebol, que é só aquilo, mas o campeão do mundo nessa modalidade pode ser só da polpa, pode ser só do par, que é quando não tem polpa, pode ser... Porque o campeão do mundo tem muita escala. Ele foi, acho, campeão do mundo numa, vice em duas, teve uma série de prémios. E além disso, esteve no campeonato. Pronto, posso já dizer que apareceu no Facebook, onde nós vamos ver algumas coisas, que ele teve no campeonato nacional. Tirou um segundo lugar esta semana, pelo menos foi publicado esta semana, com uma fêmea, Arlequim, também português. Mas já estamos aqui a falar de criadores que têm um grau de conhecimento já muito acima da média e que levam, se calhar, muito a sério esta ocupação. Sim. Essas pessoas levam isso mesmo muito a sério, e para chegar a esses patamares teve que ter muito trabalho, muita pesquisa, gastar algum dinheiro mesmo, porque teve que ir buscar pássaros já com alguma qualidade para os poder trabalhar, para chegar ao nível em que chegou neste momento. Pronto, eu sei que o Zé, se ouvir essa reportagem, sabe o que eu estou a dizer, que o Zé foi uma das pessoas que trabalhou para chegar onde chegou neste momento. Umas alturas melhores, outras melhores, mas chegou onde ele queria. Mas isso deu muitas horas, muitos quilómetros e algum dinheiro despendido para chegar a esse ponto. Uma pessoa que queira ser criador ou começar a ser criador realmente envolve custos significativos, é também um hobby caro? Paulo, é assim, depende do hobby, que a dimensão do nosso hobby, né? Se for 4, 5 casais, não é um hobby assim tão caro como isso. E depois também depende da forma de adquirir os pássaros, tipo de pássaros a adquirir, não é? Eu penso que no início, se for uma coisa curta, não chega uma coisa assim tão cara como uma pessoa que tem, se calhar, 200 casais, não é? Este colega que nós falámos do Zé, ele tinha 100 e tal casais. Fora o José Luís Rodrigues, em Montemor, há criadores realmente com muitos pássaros? Sim. Eu não sei dizer que eu, cada vez que se diz, olha, fulano assim, é sócio, tem pássaros, para nem sabia. Depois aparece outro, olha, aquele, então, sim, conheço, também já tem pássaros, mas já é nosso sócio. A gente, às vezes, as pessoas olha para elas, como tu dizes, não está escrito, se calhar, que é criador, mas nem sabe daquela pessoa que a gente não dava que ela tivesse pássaros. Há muita gente aqui em Montemor, não profissional, né, mas como um hobbyzinho para ter meia dúzia de casais de várias raças, como o Pedro é multi neste momento, tem muitas raças. Eu também tenho algumas, não tenho bicos escuros, mas também tenho algumas, exóticos, e também tenho. Mas pelo que eu me estou a perceber neste momento, porque eu tive 2 anos fora da associação e quando voltei vi novos sócios que nem pensava que essa pessoa que cruzava com ela na rua fosse criador de pássaros. Ou seja, estamos também a viver um bom momento em Montemor naquilo que é a criação de pássaros e um bom momento para a Associação Ornitológica Montemorense. Tanto que a feira, este ano, houve pessoas que se levaram muitas aves, muita pessoa de Montemor. E acho que as pessoas estão à espera da feira para comprar algumas aves. Não sei se é a nível de preços, qualidade, penso que seja um bocadinho das duas, mas eu acho que muitas pessoas se deslocam para comprar, também vão aos mercados, vendas novas, também é um mercado perto, o Pinhal Novo também é um bom mercado para comprar, mas acho que muitas pessoas esperam aqui pela Feira da Luz para adquirir umas aves, nem que seja para casa para cantar, ou para começarem a criar. Eu acho que a feira é o número 1 neste momento. Entre o querer uma companhia, uma melodia logo pela manhã e ter também ou optar pela criação, realmente
temos também aqui um bom motivo de conversa. Nuno Freixa e Pedro Pereira, já aqui falámos de tanta coisa, mas há aqui um ponto que é as instalações da associação, que todos nós gostamos, obviamente, que a nossa casa esteja arrumada, que seja digna para a associação. Pedro Pereira, temos aqui também novidades em relação à sede da associação. Sim, efetivamente, pelo que se soube, era uma batalha antiga da direção, o conseguirmos o espaço do vizinho, porque é literalmente assim. A Rua de Santo António, nós tínhamos a nossa sede no 22 e passámos para a porta ao lado, para o 26, numa permuta que fizemos com o Rancho Fazendeiros de Montemorense, num acordo de cavalheiros. Eles não necessitavam de um espaço tão grande, nós precisávamos mesmo para a arrumação de material e para outras atividades que queremos desenvolver. A associação neste momento é quase sazonal. Porquê? Porque tirando as anilhas, nós temos o nosso foco no final do verão e princípio do outono, e depois parece que estamos um pouco apagados durante o resto do ano, mas é mesmo assim, é a altura das criações, e às vezes estamos um pouco, entre aspas, escondidos. Não é bem essa a palavra, mas é assim. Com a nova sede, o que nós procuramos é ter um espaço onde podemos desenvolver algumas atividades novas, alguns encontros com os sócios, assim que tivermos obras feitas e remodeladas, porque nós queremos e temos muito trabalhinho para fazer na nova sede. Queremos fazer uma inauguração condigna, chamar todos os sócios e depois ter pelo menos alguns dias uma porta aberta onde as pessoas possam ir e de uma vez por todas ver que nós não estamos só a funcionar na altura da Feira da Luz e da Mostra de Aves. Estamos lá todo o ano para tirar dúvidas, para ajudar os sócios naquilo que for necessário, porque é realmente uma preocupação da direção, os sócios acharem que nós só trabalhamos naquela altura. É difícil, nós não temos forma de os receber neste momento e com esta nova sede vem abrir novos horizontes à associação, na minha opinião. Vai-nos dar margem para trabalhar muitas outras áreas, para ajudar e receber os sócios, apoiar mais, quem sabe até explorar a vertente da mostra e da venda, com o espaço que temos, periodicamente fazer um fim de semana onde colocamos lá algumas aves, alguns sócios podem colocar algumas aves, até algumas trocas, algumas permutas, algumas trocas de ideias. É realmente um espaço que nos vem dar margem para trabalhar bastante futuramente a associação. Há muito ambicionado essa sede com um espaço que vai trazer também um patamar de atividade diferente à associação. Nuno Freixa, para si, que é um dos sócios fundadores, o que é que significa este abrir de portas a uma nova sede? A nova sede era um namoro que nós tínhamos há muitos anos. Fazíamos corridas para a Câmara a pedir aquele espaço. Nunca nos foi dito que não. Iam tentar, falar, negociar. E então houve uma reunião em que eu tive com o Pedro e mais acho que o Fernando e o Henrique Cacilhas. Falávamos os quatro. E o João Marcos disse-me: epá, falem vocês. Ele até disse assim: falem vocês. E ele deu-nos aquela ideia e a gente pernas ao caminho, não é? Fomos falar com o Presidente, tivemos os contactos, perceber quem era o Presidente e coisa. Se já tivesse essa ideia tivesse surgido há mais tempo, já tínhamos a sede há mais tempo a permuta, porque o nosso espaço era excelente. Se fosse para termos uma reunião, guardar ali uns papéis, tudo bem. Mas as nossas gaiolas andavam na garagem de um amigo, ou num sótão de outro sócio, ou numa garagem de outro sócio, e andava tudo espalhado, não tínhamos concentrado. E agora com aquele espaço, está tudo num espaço fechado, organizado. A gente às vezes até se esquece que aquilo lá está, não nos faz falta aquela área, e temos tudo à mão. Como se é preciso buscar uma gaiola, um cavalete, uma gaiola de arame, uma gaiola de plástico, nós temos tudo ali à mão. E acho que foi, inicialmente, já um grande passo que nós demos ter aquele espaço ali naquelas condições. Depois que lá entra, assusta-se um bocadinho, não é? Que as paredes estão um bocado degradadas, tem umidade, e nós queremos lavar a cara àquilo, só que essa cara que vai nos custar algum dinheiro e temos que tentar arranjar alguns apoios. Por falar nisso, por falar nos apoios, nos patrocínios, quais são os apoios que têm, quais são os patrocínios que têm e, obviamente, deixar o apelo para que ajudem nesta obra que querem fazer na sede. Sim, essencialmente o primeiro apoio que nós vamos pedir é à Câmara, porque aquilo é um edifício camarário, se nós sairmos aquilo vai ficar sempre lá a obra feita e é um primeiro passo. Segundo, à Junta, que já nos abriram a porta, só nós fazermos algum pedido que eles nos vão ajudar. Em relação aos outros apoios, nós na altura da feira e mostra fazemos um pedido a nível de rações, quer em Montemor, já pedimos também em Évora, temos tido uma boa abertura da parte de Évora, Montemor, aqui em Montemor também, Caminhos do Futuro, Copra a PEC, a Agriféria fazemos pedido,
Partido já nos deu algumas coisas. Temos a Agriloja, temos a Novicampo. Todos os anos nos têm ajudado com rações para nós, pronto, alimentar as aves, porque era sempre um gasto inicial que nós tínhamos, à volta de 100 euros por feira. E 100 euros para algumas pessoas pode não ser muito, mas para nós já é algum lucro. E então, essa parte que nós conseguimos, e este ano já nos sobrou algumas rações, podemos depois fazer negócio com os sócios que queiram comprar, preço mais baixo, alguma coisa, porque senão, se for esperar um ano, elas estragam-se. E então, a esse nível, as pessoas têm respondido bem. Nós colocamos lá os patrocínios da entidade que nos ajudar, os vouchers, tudo o que eles quiserem pôr, estão à vontade. E se houver mais algumas pessoas, mesmo sem ser ligadas às aves, às rações, nos queiram ajudar, a porta está sempre aberta a essas ajudas. Quem queira falar com vocês, por um lado, para vos ajudar, uma empresa, ou alguém que se queira iniciar na atividade, existe algum ponto de referência, algum contacto que possam fazer? Sei que estão no Facebook, tem uma página de Facebook que é importante, pode ser por aí? Sim, o que eu ia referir era a página do Facebook, é o que está, toda a gente consegue chegar, gente que tenha acesso a um computador consiga lá chegar. Agora, a nível de sede, não fizemos um horário para estar aberto, nós antes tínhamos umas segunda-feiras, estava sempre aberto à segunda-feira, para toda a gente que quisesse lá ir pagar a cota, falar um bocadinho, trocar umas ideias, nós estávamos lá sempre. Agora com a nova sede, como ainda não tem as condições que nós queremos, ainda não decidimos uma hora para estar aberto. Mas de boca em boca também se consegue lá chegar. O João, por exemplo, o João Serrano, por ter o café, que é uma pessoa que está lá sempre, é um ponto de encontro que nós temos, ou para deixar anilhas, ou para tudo o que seja, gaiolas e coisa, novos sócios, está tudo. O João, neste momento, tem-nos ajudado nesse aspecto. O João Serrano, que tem o Café Utilheiro, que é ali perto da Associação 29 de Abril, portanto, não tem muito por onde enganar, e que tem sido também realmente um dos sócios e criadores mais dinâmicos aqui da associação, não é verdade? Ele tem ajudado e tem ajudado pessoas, tem dado ideias. Eu pouco sei, ele me ensinou. O Henrique Cacilhas também me ensinou algumas coisas. Pronto, e outras fui eu descobrindo, foi fazendo experiências, mas o João tem sido uma pessoa que tem ajudado muito. Embora ele não queira ser presidente da associação. Isso que fica aqui bem escrito. Ele não quer ser presidente da associação. Mas um dia vai ter de ser obrigado a ser, estou a brincar. Mas temos aqui o futuro presidente, não é? Que é o Pedro Pereira, não é? Está a criar passos e alicerces para ser o futuro presidente. Eu depois passo a pasta. Há pouco, tanto o Pedro como o Nuno, e isto já em jeito de final de conversa, falou aqui que no caso do Nuno a família não liga muito a este hobby do Nuno. É realmente assim? A mulher e os filhos não querem saber absolutamente nada daquilo? A mulher tem pavor a pernas. Não pode, as pernas para ela não podem estar em contacto. Ela já lá entra, já lá vai dar uns recados, umas coisas, mas não pode andar nenhuma ave solta numa gaiola, porque para ela é um pavor. O filho, se ele pedir ajuda, ele vai lá ajudar, mas eu tive ausente uns dias em trabalho, e então deixei-lhe o recado para ele, faz lá, dás água, isso, então foi cumprido. Mas fora isso, ele tem outros hobbies e não está ligado muito para essa parte do espaço. É uma parte mais vivida só por parte do Nuno. Pedro, a Mariana já te vai ajudando, e a Cátia, como é que é? Não, a Cátia realmente não liga muito. Ao princípio também não ligava nada. Já vai de vez em quando ajudando alguma coisinha. Mas a Mariana tem, como se costuma dizer, cigueira, não é? Como se costuma dizer. E eu tenho uma máquina de limpar sementes e muitas vezes aquela piolha de 3 anos fica sozinha com um funil e com um balde a passar as sementes. E como aquilo é tão simples quanto despejar para dentro do funil, eu só preciso lá ir depois, passado um tempo, a retirar os baldes. Por isso já me vai ajudando e gosta muito de ir ver, e quando os passarinhos nascem gosta muito de ir para lá. Mas é um pouco, vai de criador para criador, porque eu, por exemplo, temos outro elemento em direção ao Nelson Coelho, que a namorada / esposa, pronto, vivem juntos, ajuda-o a 100% nas tarefas dele. Isso é bastante bom e bastante importante. Há bocadinho falámos daquele moço que é o Zé Luís, em que a esposa é o braço direito. A esposa faz tanto como ele. Ele sabe as dicas, mas a esposa faz as limpezas, dar água, a comida. Quem tiver essa ajuda é a metade do trabalho feito. Pois a parte ali técnica, pronto, já pode ser o Zé que faça, mas por exemplo a esposa ajuda muito. Quem tiver essa ajuda, garantidamente que o trabalho se faz mais rápido. E foi assim que terminamos a nossa conversa hoje com o Pedro Pereira e o Nuno Freixo, da Associação Ornitológica Montemorense, que estiveram aqui na Rádio Nova Antena a falar um pouco daquilo que é uma grande paixão que eles têm, uma mais recente, outra mais antiga, de algo que se calhar alguns
montemorenses podem não conhecer ou só conhecem da Feira da Luz, que realmente é uma montra fantástica que eles têm, e espero que mais esta divulgação também sirva para que a associação ganhe mais sócios, pagantes, já agora, e que realmente mais pessoas se interessem por esta vossa ocupação, por este hobby, que realmente vos tira muitas horas, por um lado, mas também certamente ganham muitas horas de prazer por outra vertente. Obrigado a ambos e obrigado por terem estado connosco aqui na Rádio Nova Antena.